Entenda tudo sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Você está na TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado e também que você pode colaborar com o meu trabalho se tornando um membro. Para isso, basta clicar em Seja Membro aqui embaixo. A partir de R$ 7,90 por mês, você não só ajuda para que eu continue os trabalhos por aqui, como também tem acesso a uma série de benefícios diferentes. Bom, pessoal, esse vídeo vai ser longo porque o assunto exige um longo tempo de duração. Eu vou esmiuçar todos os detalhes sobre a reforma administrativa que o governo federal enviou para o Congresso. Essa reforma estava sendo prometida há muito tempo e está naquele pacote de reformas que começaram a ser aprovadas no país no governo do Temer. Teve a reforma trabalhista, depois previdência e agora administrativa. E a tributária também aí sendo enviada. Ela diz respeito a um número gigantesco de brasileiros. Aliás, ela diz respeito a todos, mas particularmente ao universo de funcionários públicos. Temos no país 11 milhões e 400 mil pessoas que trabalham para o Estado. Tanto para o Executivo Federal, para o Estadual e para o Municipal, tanto para os poderes Judiciário e Legislativo. Desde policiais, médicos e professores de escolas públicas, até os ministros do Supremo Tribunal Federal, congressistas, vereadores e os próprios prefeitos e secretários municipais. Em 2017, o país teve um custo de 750 bilhões de reais para manter o seu funcionalismo. E isso é esperado. Afinal, não existe atuação do Estado em nenhum campo sem que para isso ele tenha um grande número de funcionários. O pagamento de salários também é muito representativo na realidade de uma empresa privada, por exemplo. E apesar do número parecer, a primeiro olhar, bastante assustador, 11 milhões e 400 mil, se você compara com outros países do mundo, a realidade não é muito diferente. Muito pelo contrário. Nesse gráfico que vocês estão vendo na tela, temos os países pela proporção de servidores públicos entre a população ocupada, população que está empregada. O Brasil está bem para trás. Temos os países nórdicos no começo, Noruega, Dinamarca e Suécia, e lá para trás temos Bélgica, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Itália, Holanda, vários países misturados. Afinal aqui, depois do Brasil, onde acaba o gráfico, temos, por exemplo, o caso do Japão, um número mais ou menos da metade. Bom, o número é grande e a reforma não se trata de diminuir este número. A reforma, ela, na teoria, na visão do governo, e eu vou trazer aqui também todas as críticas, ela trata basicamente sobre os privilégios de parte do funcionalismo. Notem, este é o discurso de quem é a favor dela. Ela vai valer para todos os servidores, para todos não, vai valer para servidores que começarem a atuar no serviço público depois de sua aprovação. Ou seja, quem já é funcionário público não vai sentir na pele essa diferença desde o início. O impacto maior vai estar no fato, basicamente, de que as pessoas vão passar a conviver com funcionários públicos que vão estar sujeitos a essas novas regras. Mas quem já está no funcionalismo, as regras não mudam nada. A não ser que troque de cargo, a não ser que passe em outro concurso ou ganhe aí um cargo comissionado para outro cargo. Tudo bem? O governo deixou de fora uma parcela relevante dos servidores que vão assumir posteriormente a aprovação, caso seja aprovada e da forma como for aprovada. Não estão inclusos funcionários, na verdade não estão inclusos parlamentares, magistrados, aí incluímos juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores, promotores, procuradores nem militares. Vale para o resto. Para estes grupos não vai valer. O governo disse que havia uma inviabilidade técnica de colocá-los e tem muita gente rebatendo isso, vou trazer também. Reforma, todos os pontos, todos relevantes. Primeiro, fala sobre a estabilidade e a possibilidade de demissão dos servidores públicos. Hoje a regra geral que vale para os servidores é que eles têm estabilidade no cargo. Eles só podem ser demitidos se forem condenados e não tiverem mais possibilidade de recurso na justiça, ou então se cometerem aí alguma infração disciplinar. Nos casos em que a demissão é discutida na justiça agora, não vai ser mais necessário que você aguarde uma decisão final para que ocorra a demissão do servidor. Tudo bem?
E esses servidores, eles vão ser separados em 5 grupos diferentes para determinar como que vai ser o vínculo. Um vai ser o grupo de servidores de carreiras típicas do Estado. Para esse grupo não vai mudar absolutamente nada. A estabilidade continua garantida da mesma forma como é hoje. Servidores de carreiras típicas de Estado, o entendimento atual é de que eles incluem todos os servidores que têm um cargo que só existe na administração pública. Nesse meio, a gente tem, por exemplo, auditor da Receita Federal, não existe auditor da Receita no ramo privado, diplomatas, também não existem, técnico do Banco Central e por aí vai. É uma listinha. Acontece que o governo vai enviar uma lei mais pra frente, não disse quando e não disse que vai estar escrito nessa lei, listando quais são essas carreiras. Ou seja, provavelmente vai mudar isso e vai incluir outras pessoas nesse caráter de estabilidade, possivelmente tirar. Como são carreiras típicas de Estado, pode haver aí alguma interferência, inclusive, do judiciário para colocar, não, isso aqui evidentemente é típico, isso aqui não é típico, então a lei não está seguindo os trâmites constitucionais. O outro grupo de servidores vão ser os com contrato de duração indeterminada. Vão poder ser demitidos a qualquer momento. Então a pessoa presta um concurso, passa a exercer o cargo, mas está determinado no concurso que a duração é indeterminada. Neste caso, não precisa nem de processo na justiça. Vamos cortar gastos? Vamos fechar este posto de saúde, por exemplo? Demite. Não existe nada que impeça que isso seja feito. Hoje existe a estabilidade. O terceiro grupo é de funcionários com contrato temporário. Esses funcionários com contrato temporário, já por definição, não vão ter também a estabilidade. Já vai ser colocado como contrato temporário e com prazo definido para se finalizar. O quarto grupo vão ser cargos de liderança e assessoramento com vínculos temporários. Do que se trata? Cargos comissionados. Aquele cargo que o prefeito bota o dedo e fala, eu quero essa pessoa aqui, o presidente, o governador fazem isso. Ou então assessor parlamentar e tudo aí vai. Basicamente, se incluem pessoas, servidores que não prestaram nenhum concurso público e que estão lá por indicação do chefe do executivo. Não inclui os assessores parlamentares, como eu falei, é um erro, tá? Depois, o quinto grupo, servidores com vínculo de experiência. Então, basicamente, se acaba com a estabilidade, se divide em 5 grupos, cada um seguindo uma regra específica, sai do atual chamado regime jurídico único. Continua igual só para servidores de carreiras típicas do Estado, e o governo não decidiu quais são esses servidores e disse que vai decidir por lei posteriormente. Esse é, inclusive, um ponto bastante polêmico. A ideia da gestão federal é que isso faça, segundo a proposta, eu vou trazer todos os contrapontos, faça com que saiam os servidores de baixo desempenho. A pessoa possa ser demitida por não ter um bom desempenho e incluindo também meramente por corte de gastos. Há mudanças também na questão de período de experiência. A proposta cria um período de experiência para os novos servidores. Eles não vão mais poder assumir o cargo de forma efetiva logo após passar num concurso público, como acontece atualmente. Pela proposta que foi enviada para o Congresso, eles vão ter que passar por uma experiência de 1 a 2 anos, dependendo do cargo, e eles vão ser efetivados apenas se tiverem um desempenho satisfatório durante o estágio probatório. Não ficou claro quem vai definir e como vai definir se a pessoa teve um desempenho satisfatório. Outro ponto, a reforma inteira é polêmica, evidentemente, porque ela mexe com muita coisa, tá? Outros benefícios que são extintos por essa reforma, caso ela passe dessa forma. Licença-prêmio. Vários servidores têm 3 meses depois... tem 3 meses, de afastamento remunerado a cada 5 anos trabalhados. Tudo bem? Na União, a licença-prêmio foi extinta em 1997. Não existe esses 3 meses de afastamento remunerado a cada 5 anos de serviço prestado. Mas ela continua existindo em muitos estados e municípios para os servidores estaduais e municipais. Acaba com a licença-prêmio, não existe brecha estadual nem municipal. Repito, como sempre, apenas para quem assumir depois, não for magistrado, nem militar ou parlamentar. A lei mexe também com os aumentos retroativos. Existem leis que concedem aumentos retroativos. Por exemplo, no Distrito Federal, foi concedido um aumento retroativo por uma medida provisória do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? O GDF teve o aumento retroativo para os policiais.
Ou seja, o aumento foi dado em abril, viram pra você e falaram, em abril você vai ter um aumento. Mas era pra você já ter recebido esse aumento antes, então a gente vai te pagar o adicional de janeiro, fevereiro e março. Esse foi um caso, não é muito comum acontecer, mas acontece, não poderá mais acontecer. Terceiro ponto, férias superiores a 30 dias por ano. Carreiras da magistratura e do Ministério Público têm direito a férias de 60 dias ao ano. Os outros servidores têm apenas os 30 dias, assim como a maioria dos trabalhadores do setor privado. Acabam os 60 dias. Ah, mas a reforma não vale para servidores públicos, não vale para magistrados, nem para cadeiras do Ministério Público. Não, não vale. A gente vai entrar nisso. Adicional por tempo de serviço. Você tem um aumento salarial concedido à medida que os servidores ficam mais tempo no cargo. Para vários desses servidores. Isso acaba. Aposentadoria compulsória como punição. Você é punido por alguma atuação antiética, o que acontece para alguns servidores, não todos. A punição inclui que você seja obrigado a deixar de trabalhar, mas continue recebendo o salário que recebia quando trabalhava normalmente. Você só perde aqueles benefícios. Um exemplo de quem corre esse risco é o Siqueirinha, aquele desembargador que foi pego várias vezes andando sem máscara na cidade de Santos, em São Paulo. Ele está sendo investigado pela tentativa de dar uma carteirada nos guardas municipais lá de Santos. E ele pode ser punido com a forma máxima de punição para ele seria a aposentadoria compulsória. Continua recebendo o salário de desembargador, só que perde os benefícios. Perde auxílio moradia, auxílio alimentação e tudo mais. Mas pro Siqueirinha não vai valer porque ele é desembargador, vai valer para outros cargos, apesar de que isso no geral acontece com os cargos que não estão inclusos na reforma. Parcela indenizatória sem previsão legal. A administração pública ela só vai poder pagar auxílios ou diárias previstas na lei, sem espaço para a criação de qualquer tipo de penduricalho por conta própria. Com relação a adicional ou indenização por substituição não efetiva em função de chefia, os servidores que estão em função de chefia, quando eles precisam ser substituídos por outro em uma posição semelhante, esse outro recebe um adicional por fazer essa substituição. Mas muitas vezes esse adicional é pago para pessoas que não exercem o cargo dessa chefia que está afastada. Não, a pessoa ela só se coloca à disposição e mesmo se não trabalhar, recebe. Mesmo não sendo acionado. Agora, se você ficar à disposição, você não pode mais receber nenhuma indenização por substituição. Mais uma coisa que não vale para a maioria dos servidores, que vale para uma classe mais privilegiada e essa classe em grande medida não está inclusa na reforma. Redução de jornada sem redução de remuneração, salvo por saúde, né? Ainda há situações em que alguns servidores públicos são beneficiados com redução de jornada de trabalho, podem passar a trabalhar menos e o salário não muda. Isso só vai poder acontecer agora por motivos de saúde. Mais um ponto que atingiria servidores com mais privilégios, como magistrados e parlamentares, e inclusive militares, e que não vão ser atingidos porque a reforma não inclui esse grupo. Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço também acaba, tá? O servidor vai avançando degraus apenas por estar há muito tempo prestando serviço, sem avaliação de desempenho, assim como ao aumento de salário. Isso também não vai ser mais permitido, assim como o aumento de salário não vai ser mais permitido. Incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções. Algumas carreiras ainda incorporam gratificações em decorrência do tempo no cargo. Além de aumento salarial e além de promoção, quanto mais tempo no cargo, algumas carreiras também têm determinado outras gratificações. Também não será mais permitido. E um último ponto, também muito polêmico, poder do presidente. Dá poder para que o presidente da República possa extinguir cargos e órgãos públicos via decreto. Hoje isso só pode ser feito através da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Quer acabar com esse órgão? Quer acabar com esse cargo? O presidente mete caneta e acaba. Bom, essa é a proposta. Provavelmente esse ponto não passa. É o seguinte, gente, eu vou analisar a tramitação também, a chance de passar e como muita coisa deve mudar, tá? E vou dar minha opinião no final também para as pessoas não ficarem conspirando aqui.
Fiz isso no vídeo da Argentina, o pessoal não viu até o final e disse que eu tinha até uma opinião um pouco inversa do que eu tinha mesmo, mas tudo bem. Comente só se viu até o final. A maior crítica da oposição é que a reforma não atingiu justamente quem costuma ter acesso a mais privilégios: magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público. Então a gente viu uma lista enorme de benefícios que são absurdos. Parte deles, não todos, mas grande parte deles são absurdos. Esses benefícios não são para todos os servidores. Um policial, um professor, um médico ou qualquer cargo de remuneração menor, essas pessoas não têm acesso a esses benefícios todos. Com exceção, basicamente, da estabilidade. São benefícios que, no geral, atingem apenas magistrados, parlamentares ou pessoas do exército. Ou militares, perdão. Exército, marinha e aeronáutica. E essas pessoas não estão inclusas na reforma. Então fica uma das críticas fortes, e aí eu concordo e vou explicar, é exatamente o fato de que é uma fachada. Para quem isso faria diferença, para quem essa nova regra faria diferença, não vai fazer porque a reforma não vale para esses grupos. O argumento do governo é de que o presidente da República não pode definir normas específicas para membros do Poder Legislativo e Judiciário. Eu vou deixar links na descrição com os dois pontos do governo e também o ponto de vários juristas que dizem que isso não está expresso em nenhum momento na Constituição. E o governo não explicou, porque militares não fazem parte do Legislativo ou do Judiciário, fazem parte do Executivo e também estão de fora. O governo disse que eles ficaram de fora porque fez já algumas mudanças naquela reforma de Previdência dos militares. Mas todos também passaram por reforma da Previdência, não só os militares. Então, deixou fora. Muitos membros da oposição defendem exceções para profissionais menos remunerados, inclusive na questão de estabilidade. Aí você coloca profissionais de saúde, profissionais de educação, tá? E aí isso vai ser um debate grande. Outro ponto, gente, a estabilidade é algo que cria muita estranheza para quem para quem exerce cargo em empresa privada, porque não existe. Você pode ser demitido sem um trâmite mais complexo e grande. A justificativa pela inclusão da estabilidade na Constituição de 1988 era para que se evitasse que, a justificativa formal, para que se evitasse que o servidor fosse perseguido pelo administrador público. Então, vamos pro municipal. No municipal é onde isso acontece pra caramba. Mais do que no federal e acontece eventualmente no federal. No federal mais com cargos comissionados. Mas o cara presta um concurso, arruma um cargo na prefeitura, faz tudo muito bem, tem um ótimo desempenho, faz direito o negócio. Só que o prefeito de outro partido se elege. E o prefeito falou pra esse funcionário durante a eleição: se você não votar em mim, não fazer campanha pra mim, você vai ser demitido depois. Mas eu prestei concurso público, vou ser demitido por você? Vai. Quando você tem a estabilidade, você impede que o governante, por motivos políticos, partidários ou qualquer motivo de cunho pessoal, demita o servidor sem ter uma boa justificativa para isso. Essa foi a ideia de incluir a estabilidade na Constituição de 88. É dar ao funcionário público a autonomia para ele ficar independente do governante, até para poder atuar com melhor desempenho, sem o medo de sofrer com revés do governante, do atual ou do futuro. Acabando com a estabilidade, a crítica que fica é: como você vai impedir esse tipo de pressão? No municipal, principalmente, mas no estadual e no executivo federal. Essa é a maior dúvida que fica. O governo defende que acabaram com a estabilidade, torna o negócio mais parecido com o ramo privado, facilita remanejamento de custos, quero cortar, corto, demito, fica mais barato. E garante que pessoas que não têm um bom desempenho não permaneçam ocupando o cargo público, versão do governo. E a principal crítica da oposição se dá na ausência do debate, tá? Que fica muito inviabilizado durante um período de pandemia, enviando a reforma agora, já seria para ter sido enviada muito antes, e se centra muito nisso. Então tá, esses todos são pontos complicados. Um é o principal, que é o fato da reforma não incluir todos, dividir em dois o funcionalismo, entre os que ganham mais e têm mais privilégios, entre os que ganham menos e têm menos privilégios, e cortar os privilégios não existentes dos que ganham menos.
É basicamente essa crítica. E do outro ponto, englobado tudo, temos que saber como vamos manejar a questão de evitar falta de autonomia do servidor sem que ele tenha a estabilidade. Temos que discutir toda a questão de exceção para profissionais em específico e vários pontos mais exclusivos. E isso não pode acontecer agora, não houve linha de diálogo do governo para montar o projeto que foi enviado para o Congresso. Falar da tramitação, depois opinião. É uma PEC, pessoal, projeto de emenda constitucional, é uma mudança constitucional. PEC tem uma tramitação complicada. Ela vai precisar passar primeiro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois uma comissão especial dedicada a ela na Câmara, depois aprovada em 2 turnos por plenário na Câmara, ampla maioria, depois precisa ir para o Senado, comissão, vai para o plenário do Senado, 2 turnos. Se mudar alguma coisa no Senado, porque a Câmara pode fazer mudanças. As comissões fazem mudanças e a Câmara aprova ou não cada adendo que é feito. Se não mudar na Câmara ou mudar, mas chegando no Senado, se o Senado muda alguma coisa, o Senado vota e volta pra Câmara. Volta pra Câmara. E se a Câmara decide mudar alguma coisa, volta pro Senado. É o ping-pong. Ping-pong das PECs. No geral, se negocia para que isso não aconteça. Uma volta até acontece mais frequência. E pode parecer besteira, mas é uma mudança na Constituição, então realmente exige um debate muito grande, exige que você tenha aí uma ampla garantia de que o negócio vai ser bem discutido, e a tramitação de uma PEC, na minha visão, ela possibilita que isso seja bem feito, caso haja boa vontade. É o seguinte, se sair muito diferente do que entrou, pode virar uma reforma até oposta do que pode mudar tudo, pode mudar tudo. E se mudar tudo, mudou. O Bolsonaro, presidente da República, não vota. Não precisa assinar nada. Enviou para o Congresso aprova a PEC, passa a valer. Vira emenda constitucional, sem passar pelo governo. Tá? Se ficar muito diferente do que o Paulo Guedes ou o Bolsonaro querem, vai daquele jeito. Tudo bem? Sempre é esse risco quando você envia uma PEC. De que ela seja mudada tão amplamente que se torne inconveniente para você. Tá? Ó, minha opinião, basicamente, gente, precisamos de uma reforma administrativa. Essa reforma não se dá, não temos um problema, claro, com o tamanho do funcionalismo. Se você for observar, vários países do mundo têm um número de servidores maior. Se a gente vai falar de tamanho do funcionalismo, entra naquela coisa. Então vai ter que demitir gente. Inclui policial, inclui médico, inclui professor, que numericamente é a maior parte do funcionalismo. Evidente que vários cargos públicos têm uma série de benefícios injustificáveis. E a gente fala de dezenas de milhares de reais de benefícios por mês para um único funcionário. Agora, evidente também que esses benefícios estão concentrados para servidores em específico. Mas a ampla maioria deles, membros parlamentares de modo geral, vereadores, deputados estaduais, senadores e deputados federais, juízes, desembargadores, magistrados como um todo, membros do Ministério Público e os militares. Os 3 grupos estão fora. É uma reforma que corta privilégios, mas que não inclui a ampla maioria que recebe esses privilégios. No professor, para um médico, para um policial, por exemplo, ou qualquer prestador de serviço, limpeza urbana, quando é vinculado ao Estado, muitas vezes você tem a terceirização nesses casos. A única mudança efetiva que você tem é o fim da estabilidade. É o fim da estabilidade. Essa é a única mudança real. E aí, não existe fim da estabilidade sem uma discussão sobre o significado da estabilidade e sobre como manejar isso. Porque a gente conhece como as coisas funcionam no Brasil. Sem estabilidade, o servidor perde boa parte da sua autonomia. E é evidente que existem casos em que o servidor não trabalha direito e fica lá pela estabilidade até o negócio parar de correr na justiça, ele não perde o cargo e muitas vezes não se chega à solução na justiça, certo? Servidores públicos têm esse problema e tudo mais. Mas se tem que criar alguma forma e discutir alguma forma mais do que isso, acho que faltou muito deste debate.
O Congresso provavelmente vai mudar vários pontos. O ponto do decreto de que o Bolsonaro ou qualquer outro presidente podem mudar tudo também vai mudar completamente, não vai passar, tá? Que dá o poder ao presidente para extinguir cargos públicos via decreto. O governo tentou, mas não vai passar, é muito improvável. E o que o Congresso vai ter um papel essencial vai ser naqueles top 5 grupos, né, top 5 não, nos 5 grupos de servidores com relação à estabilidade. Quais são as carreiras típicas de Estado? Policiais entra, porque o policial, mas aí a segurança privada não é o mesmo cargo. Então vai se discutir isso. E aí o Congresso vai moldar essa questão. O Congresso vai mudar boa parte desta reforma. Considero lamentável que a reforma não inclui esses grupos. Por que o governo não incluiu? Evidentemente por pressões. Se inclui parlamentar, diminui a chance de aprovação. Ou só os parlamentares vão tirar. Por pressão de quem recebe os benefícios. Mas é de quem tá no alto, porque existe também, eu tô no editorialzinho aqui, a evidente discriminação de uma parcela com o funcionalismo, quando as pessoas não percebem que o funcionalismo ele é enorme. Funcionalismo não é o cara de terno, funcionalismo é toda a estrutura do Estado, é quem asfalta a rua. Certo? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo. Eu trouxe todos os pontos da reforma, uma análise básica, uma opiniãozinha e uma visão sobre o impacto que tudo isso pode ter, tá? Se alguma coisa não ficou nítida, comenta que eu respondo. Me esforçar bastante para responder nesse vídeo porque o negócio é extenso. Muitas semanas de debate. Vamos ver. Pode ser que saia completamente diferente do que tá aqui. Até mais.